Hoje é um vídeo muito especial. No ano de 2025, resolvi retornar ao colecionismo de quadrinhos e precisei correr atrás de muita coisa para reconstruir, ou melhor, construir uma coleção de quadrinhos do zero. Vou te explicar. Desde criança eu sempre li revistas em quadrinhos, como eu disse no vídeo sobre as histórias das revistas mensais aqui no Brasil. Meu pai sempre me incentivou e sempre comprou gibizinhos para mim. Acontece que de uns 10 anos pra cá, colecionar quadrinhos se tornou um hobby cada vez mais caro, e com isso, deixei de adquirir gibis por um tempo. Nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram na minha vida. Dentre elas, eu terminei o colégio, comecei a faculdade, comecei a trabalhar e terminei a faculdade. E esse ano, agora em 2025, ou melhor, no ano passado, consegui ter condições para voltar a esse hobby que eu amo tanto. Enfim, depois de passar anos lendo quadrinhos em scan na internet, voltei a comprar. O que significa que esse ano eu li muita coisa que não necessariamente saiu em 2025. Então, essa daqui não é uma lista de melhores quadrinhos que saíram em 2025. Ela é, na verdade, uma lista sobre os melhores gibis que eu li esse ano. Enfim, sem mais delongas, vamos pra lista. Bom, pra começar, eu li muita coisa esse ano e muita coisa boa. Então eu tomei a liberdade de fazer um top 15 de melhores quadrinhos. Ou melhor, um top 10 com 5 menções honrosas a quadrinhos que não entraram no top 10 por pouco. Então assim, essas menções honrosas elas não estão em ordem, tá? Mas eu preciso falar sobre elas aqui. Bom, a primeira menção honrosa que eu quero fazer é para o gibi Mundo Gavião. E assim, Mundo Gavião foi uma série em 3 volumes escritas por Timothy Truman em 1989 e republicada pela Panini aqui no Brasil em 2025. Mundo Gavião é um gibi extremamente cultuado na DC Comics. Só que, por se tratar de uma série relativamente curta e um encadernado bem fininho, a Panini demorou de voltar a trazer aqui para o Brasil. A história acompanha Katar Hol, o Homem Gavião, em uma jornada de autodescobrimento e conscientização dos horrores cometidos pelos Tanagarianos, ou pessoal que nasce em Tanagar, contra as pessoas de outra espécie no próprio planeta. O roteiro é muito bom e o desenho é sensacional. Toda a mensagem por trás é maravilhosa, mas eu não sei se é um gibi para todo mundo. Eu achei um gibizaço que só não subiu na lista por ser muito curto. A segunda menção honrosa é Odisseia Cósmica. Odisseia Cósmica é um gibi escrito por Jim Starlin, que para quem não sabe é o criador do Thanos e do Shang-Chi na Marvel, e desenhado por Mike Mignola, que é o criador de Hellboy, entre 1988 e 1989. Odisseia Cósmica é mais um daqueles super eventos que acontecem na DC Comics de vez em sempre, onde uma ameaça surge do mais absoluto nada e os super-heróis precisam se unir para derrotá-la. Até aqui não é algo que me empolga muito, visto que eu não sou tão fã dessas mega sagas, seja da Marvel ou da DC. A parada de Odisseia Cósmica, pra mim, é que as consequências e os debates trazidos aqui nas entrelinhas são simplesmente geniais. E ela ficou fora do top 10 por se tratar de um encadernadinho curto à la Mundo Gavião e deixar nós leitores querendo ver um pouco mais dessa dupla, coisa que infelizmente não veio acontecer. Dylan Dog. Dylan Dog é um quadrinho da editora italiana Bonelli que começou lá em 1986 por Tiziano Sclavi e é publicado até hoje lá fora. Aqui no Brasil, Dylan Dog é publicado pela editora Mitos e atualmente a Mitos está publicando Dylan Dog em ônibus, que se eu não me engano já está no número 4 ou 5. Dylan Dog é sobre, Dylan Dog, que é um investigador paranormal que atua lá na Inglaterra. É um gibi de terror clássico com uma boa dose de comédia. Eu não sei se eu recomendo para todo mundo, pois muita gente acha bem galhofa, porém, no meu caso eu me divirto bastante. É uma leitura fácil e divertida, e a razão de estar tão baixo na minha lista é que eu só li o primeiro ônibus e uma edição avulsa, então eu não tenho muito conhecimento e nem repertório para falar com propriedade do personagem, porém, eu gostei bastante do que eu vi. Isso também pode ser dito da quarta menção honrosa desse vídeo. Júlia é uma série de quadrinhos que, vejam só, é da Bonelli. É uma série publicada desde 1998 e publicada aqui no Brasil pela editora Mitos também. Julia Kendall é uma criminóloga e por mais que esse nome seja familiar, muita gente não sabe do que se trata, então cabe uma explicação. Uma criminóloga ou criminólogo é aquela pessoa que estuda sobre o fenômeno do crime, ou seja, é a pessoa que vai querer entender a razão do cometimento do crime e analisar os fatores psicológicos de um criminoso. E a Júlia é um gibi de investigação e, como eu disse, por se tratar de uma criminóloga, ela presta consultoria para a polícia para resolver os crimes da cidade de Garden City, cidade essa que ela atua. É escrita por Giancarlo Berardi, que já aviso de antemão que vai aparecer bastante aqui nesse vídeo, melhor, vai aparecer mais de uma vez, e é um dos meus Bonellis preferidos. A razão de Júlia não estar tão mais alta na minha lista é a mesma de Dylan Dog. Por mais que eu tenha alguns volumes comprados da personagem, cerca de uns 10, 11, eu só li alguns, então eu não tenho tanta propriedade nem bagagem para falar sobre ela e por ela mais alta na lista. Porém, eu adorei tudo que eu li até aqui. A quinta e última menção honrosa vai para uma série que já vou logo avisando, é um esquema de pirâmide. Hellboy é uma série criada por Mike Mignola, mesmo desenhista de
de Odisseia Cósmica, que ao longo do tempo contou com uma porrada de ajudantes. Esse cara trabalha com muita gente ao mesmo tempo. Porém, ela é uma série criada majoritariamente, escrita e desenhada por Mike Mignola. E eu tive o meu primeiro contato com ela esse ano, graças ao canal do Rafael, do Batatinha Comics, e eu fiquei extremamente apaixonado. Como muitos de vocês já devem ter assistido o filme, eu vou pular uma explicação sobre o personagem. Hellboy foi uma grata surpresa esse ano pra mim, e o motivo de eu falar que é um esquema de pirâmide é que Hellboy sai aqui no Brasil pela editora Mitos, também, em formato de ônibus. E a questão é que são muitos ônibus, e a partir do momento que você começa a consumir a série, você não consegue parar e vai acabar tendo que adquirir tudo que saiu sobre o personagem, sobre o universo de Hellboy aqui no Brasil. Enfim, o motivo de eu não pôr Hellboy mais alto na lista é que, por mais que seja uma série muito divertida e muito bem feita, eu não acho que Hellboy tem uma história tecnicamente melhor do que o resto da lista, e por mais que seja um personagem que tem o meu carinho, sendo ele um dos meus preferidos, não acho que seja uma qualidade tão unânime durante toda a saga, e por isso eu não botei ele no top 10. Eu poderia citar outros quadrinhos que eu adorei esse ano, como Batman e Deadpool, crossover, escrito por Grant Morrison, que está na thumbnail do vídeo, ou Quarteto Fantástico por Stan Lee, que já tem vídeo aqui no canal. Mas são quadrinhos que eu não vejo botando no top 15, talvez no top 20, e também são assuntos para outro vídeo. Agora sim, o top 10 de quadrinhos lidos por mim em 2025. Em 10º lugar, temos Arqueiro Verde por Mike Grell, mais especificamente as histórias Lua de Caçador e Os Caçadores. Mike Grell é um roteirista muito importante para o personagem do Arqueiro Verde, talvez sendo o maior roteirista à frente do personagem. Ele foi responsável por pegar o Arqueiro Verde no pós-crise da DC Comics, e só para contextualizar, esse termo pós-crise se refere ao pós-crise nas Infinitas Terras, que foi o primeiro grande evento a mudar os status quo do mundo dos super-heróis. Na DC Comics esse evento foi marcante porque foi um momento de transição de histórias mais infantis e bobinhas para histórias mais maduras e realistas. Foi nesse período de pós-crise que tivemos séries como Monstro do Pântano, Watchmen, Cavaleiro das Trevas, Batman 1 e etc. E o Mike Grell embarcou nessa onda e foi responsável por revitalizar o Arqueiro Verde. Aqui temos um Oliver Queen mais velho, cansado, sem usar flechas especiais ou aquelas flechas de luva de boxe, e arcos ultra tecnológicos. É uma fase que eu tenho muita vontade de ler completa, já que a minha experiência esse ano foram apenas 2 encadernados que saíram aqui no Brasil pela Eagle Moss. Atualmente está saindo a coleção completa em formato de ônibus da fase do Mike Grell. Já saíram 2 e, se eu não me engano, vão sair mais 2 ou é mais 1. Enfim, eu recomendo demais essa fase para todo mundo que quer conhecer melhor o personagem. Em 9º lugar, veio um gibi, ou melhor, uma série que já virou vídeo aqui no canal, Gotham DPGC. DPGC é escrita por Ed Brubaker e Greg Rucka e desenhada majoritariamente por Michael Lark no ano de 2002 e saiu aqui em vários formatos, seja encadernado, ônibus, também saiu em outros encadernados pela Eagle Moss, enfim. Como já tem um vídeo aqui no canal sobre a série, eu não vou me estender muito. Se você quiser saber do que se trata e por que ela é tão boa, vai lá conferir o vídeo assim que terminar esse vídeo aqui. Mas DPGC não é uma leitura fácil, até porque nele a gente acompanha a divisão de polícia responsável pelos crimes hediondos cometidos em Gotham City, então você já sabe que vem pedrada por aí. Mas mesmo assim, a narrativa desenvolvida por Brubaker e Rucka é tão envolvente que no final você já tá se importando com os personagens e entendendo perfeitamente como eles pensam e quais são suas motivações. É como se você fosse um colega de trabalho deles. E, bom, galera, eles são policiais dos vilões do Batman, então assim, a parada é um pouco pesada. Outra coisa que me chamou muita atenção sobre o gibi é justamente a premissa. Galera, morar em Gotham City já não é muito agradável. Avalie ser policial dessa cidade corrupta e maluca. E, bom, a ideia dos dois de mostrar a perspectiva policial de Gotham é excelente e a maneira que eles conduzem as coisas aqui é simplesmente fenomenal. Em 8º lugar, eu botei o gibi que me motivou a fazer o último vídeo do canal sobre o Thor do MCU. A fase do Thor do Walt Simonson. O Walt Simonson é talvez o melhor roteirista a ter assumido o Thor nos quadrinhos, e como eu disse no vídeo, eu não tinha tanta bagagem com o personagem e, meu amigo, eu tiro meu chapéu. Acontece que o Simonson era um grande fã do personagem e essa run, ao mesmo tempo que presta homenagem para a criação do personagem por Stan Lee e Jack Kirby, melhora diversos aspectos e cria personagens que hoje em dia são indissociáveis do Thor. Enfim, é uma fase muito divertida e muito boa do personagem, saiu aqui no Brasil em formato de ônibus e eu recomendo muito. Em 7º lugar, vai uma série que eu não li todos os volumes ainda. Na real, eu não cheguei nem na metade, mas eu estou gostando muito até aqui, que é The Walking Dead. Meu contato com The Walking Dead tinha sido apenas a série de TV. Porém, eu lembro que na época eu não achava nem tão bacana e acabei por dropar ali na 4ª temporada. Então, o meu receio de ler a obra era muito grande. Porém, uns amigos meus me indicaram o gibi e falaram que era muito melhor do que a série, então eu resolvi dar uma chance. Vamos lá. The Walking Dead nos quadrinhos é muito melhor do que a série. E eu gosto de resumir The Walking Dead como um Game of Thrones de apocalipse zumbi. É extremamente imprevisível os próximos acontecimentos e literalmente ninguém tá salvo. Atualmente me encontro na 10ª edição dos 32 volumes totais que saíram aqui no Brasil pela Panini e já tenho mais alguns adquiridos. Quando eu terminar de ler, com certeza vai ter vídeo aqui no canal. Esse ano foi um ano de muitas surpresas positivas e um dos personagens que representaram essa surpresa foi ele, o Bárbaro, o Cimério, o Rei da Aquilônia, Conan.
Esse ano eu tive o primeiro contato com o personagem e me tornei um grande fã. Conan é um personagem de muitas faces. Originalmente nasceu nos livros lá em 1932 por Robert E. Howard e foi adaptado para os quadrinhos da Marvel sob a adaptação escrita por Roy Thomas e desenhada por Barry Windsor-Smith e posteriormente por John Buscema, que é um dos meus desenhistas favoritos da vida. Acontece que Conan não é uma propriedade da Marvel e já teve outras adaptações pela Dark Horse e atualmente pela Titan Comics. Meu primeiro contato foi justamente com as adaptações da Marvel, mais precisamente as adaptações presentes na revista Espada Selvagem de Conan, escrita por Roy Thomas e desenhada por John Buscema, e depois eu comprei as edições da Dark Horse, tô acompanhando da Titan Comics, enfim. O hype da Conan Mania me pegou tanto que eu comprei até o box de livros do Pipoca e Nanquim com as obras originais do Robert E. Howard e já li o primeiro livro. Então assim, Conan, se tem Conan, comprem. É maravilhoso. Bom, chegando no top 5, eu tenho ele, o meu personagem preferido do ano de 2025, Ken Parker. Ken Parker é um personagem publicado aqui no Brasil pela editora Mitos e é uma criação de Giancarlo Berardi, o mesmo criador de Julia, e Ivo Milazzo, publicado em alguns lugares lá na Itália, tendo sua publicação feita majoritariamente lá na Bonelli. Ken Parker é um quadrinho de faroeste diferente da maioria dos quadrinhos que temos no mercado. Ken é um andarilho, um viajante, que está em busca de um lugar de paz para descansar e viver a vida no Velho Oeste. Acontece que, no início da obra, ele perde a sua família e é injustamente incriminado por um crime que ele não cometeu. Então ele é obrigado a vagar de cidade em cidade, fazendo bicos e procurando um local onde ele irá ter paz. É uma obra bastante realista, introspectiva e muito, mas muito imersiva e gostosa de acompanhar. Ken Parker aqui sai na editora Mitos através de alguns encadernados. E galera, acompanhe Ken Parker. Você pode ler qualquer história de qualquer número, você não precisa comprar desde o primeiro, tá? As histórias funcionam de maneira independente uma entre a outra, então assim, vale muito a pena. Em quarto lugar, finalmente um quadrinho lançado em 2025, ele que provavelmente vai estar no top 1 de muita gente esse ano, Torgal. Torgal é um dos maiores quadrinhos franco-belgas da história e foi trazido aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Falando de maneira resumida, Torgal é um quadrinho de fantasia e ficção científica criado lá em 1977 por Jan Van Hamme e Gregor Rosinski. E bom, a parada de Torgal é que ao mesmo tempo que ele é uma história de fantasia nos moldes de Conan, ele também é uma história de ficção científica com elementos futuristas. E é muito maluco você pensar nesses dois temas envolvidos. Como é um quadrinho recente, eu não quero dar muito spoiler, e aqui nesse vídeo eu vou parar por aqui. Mas se você quer saber como esses elementos se complementam e se entrelaçam, corra e vá ler Torgal. Bom, antes do top 3, considere se tornar membro aqui do Entre Tiras. Virando membro nível 1, você tem acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo comigo e outros membros, acesso antecipado a vídeos aqui do canal e vídeos exclusivos. Tornando-se membro nível 2, você tem todos os benefícios do nível 1 e ainda concorre a quadrinhos bimestralmente. Bom, entrando no top 3, um dos melhores quadrinhos de todos os tempos, que só não é top 1 pelo simples fato de eu ter lido apenas metade da saga em 2025, temos um dos maiores clássicos da DC Comics, Monstro do Pântano, por Alan Moore. Vamos lá, aulinha de história de quadrinhos básica. Nos anos 70 e 80 lá na Inglaterra, muitos criadores excepcionais de quadrinhos fizeram suas estreias na revista 2000 AD. E aí, pessoal, então, só para retificar o que eu falei aqui na parte do vídeo, eu tava editando ele aqui agora. E bom, na Inglaterra, nesse período, tinham duas revistas, tá? Não era só 2000 AD. Tinha a revista Warrior, e na revista Warrior que o Alan Moore fez a sua estreia, se eu não me engano, o Grant Morrison também fez na revista Warrior, tá? Então, tinha a 2000 AD e tinha a revista Warrior, a Warrior que o Alan Moore fez a sua estreia e não na 2000 AD, como eu disse no vídeo. Tá explicado aqui antes que alguém comente. Eu não vou tirar essa parte do vídeo, vai ficar, mas eu já faço essa errata, então é isso. Continuando. Revista essa que é muito conhecida por estrear títulos como V de Vingança, Miracle Man e Juiz Dredd. Tanto V de Vingança quanto Miracle Man foram escritas também por Alan Moore. E bom, como eu disse anteriormente, o pós-crise da DC foi marcado por essa nova roupagem nas histórias de super-heróis e na mesma época, Alan Moore foi convidado para escrever quadrinhos para a editora. Então, Moore foi responsável por escolher um personagem de terceiro escalão da DC para fazer seu primeiro trabalho, e ele escolhe o Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano é um personagem criado por Len Wein e Bernie Wrightson em 1971 como um monstro de revista pulp de terror. E aí o Alan Moore, que é um cara bastante inventivo e um tanto macabro, resolveu recontar a história do personagem sobre uma abordagem mais atual, pelo menos na época, e bem mais mística e psicodélica. A série é basicamente uma viagem muito maluca do Monstro do Pântano tentando descobrir o que raio seria o Monstro do Pântano, entendendo suas origens e embarcando em altas aventuras e travessuras. Galera, Monstro do Pântano é diferente de tudo que você vai ler relacionado a super-heróis. É simplesmente uma obra-prima em roteiro
E, bom, não é muito difícil, tendo em vista que é Alan Moore que escreve. E a arte é maravilhosa, feita pelo Steven Bissette. Esse é um quadrinho que saiu aqui no Brasil em alguns formatos, já saiu pela Panini em uma coleção. E o que eu li praticamente foram 2 encadernados que saiu pela Eagle Moss. Mas se você quiser ler atualmente, saiu um desses encadernados da Eagle Moss no DC de bolso. Então você pode comprar através do link na descrição. Em segundo lugar, um dos quadrinhos mais premiados da história, Maus. Maus é um quadrinho escrito e desenhado por Art Spiegelman e simplesmente é uma obra-prima. Meus amigos, Maus é um gibi muito conceituado no mercado justamente por ser um gibi jornalístico que, pra quem não sabe, Maus narra as experiências da Segunda Guerra Mundial do pai de Art Spiegelman, Vladek Spiegelman, nos campos de concentração. Não à toa, Maus ganhou um prêmio Pulitzer de jornalismo, sendo ele o primeiro e único gibi a conquistar esse prêmio. Isso tudo fica muito mais impressionante quando você pensa que esse foi um quadrinho escrito de maneira independente. Simplesmente uma obra-prima, vale muito a pena a compra. Se você precisa dar um quadrinho de presente para alguém que não lê gibi, pode dar Maus tranquilamente. Bom, e em primeiríssimo lugar, eu sou obrigado a colocar o último ônibus que eu li nesse ano de 2025. Um quadrinho que, ao mesmo tempo que foi muito divertido de ler, foi um quadrinho simplesmente genial. Eu tô falando de Homem-Animal, de Grant Morrison. Grant Morrison é um roteirista que eu tenho minhas queixas. Às vezes eu amo muito e às vezes eu não gosto de nada. Porém, aqui ele simplesmente foi genial. Minha empolgação foi tanta lendo esse material que eu já escrevi 3 roteiros de vídeo sobre ele, porém eu nunca cheguei no resultado à altura da obra. Então eu nunca fiz esse vídeo. Vamos lá. Homem-Animal conta a história de Buddy Baker, o Homem-Animal. E bom, vale salientar que o Homem-Animal era um personagem de 4º escalão da DC, entendeu? Então quando o Grant Morrison, assim como o Alan Moore, foi convidado para escrever histórias para DC e escolhe o Homem-Animal, ninguém entendeu nada. A princípio, Morrison iria fazer 4 edições da história de Buddy, e assim, as primeiras 4 edições foram tão boas que renovaram para uma série mensal. E na 5ª edição, Morrison simplesmente muda toda a pegada do gibi e faz uma história completamente maluca com uma mensagem extremamente sutil que só cresce durante as próximas edições até culminar no final, que sem brincadeira nenhuma, é um dos melhores encerramentos, se não o melhor encerramento de um quadrinho da história. Homem-Animal foi um gibi que mudou minha perspectiva sobre alguns aspectos da indústria e dos próprios eventos e personagens dos quadrinhos. É simplesmente maravilhoso. Eu não quero dar tanto spoiler, apenas vão atrás, comprem e leiam. Aqui no Brasil, o Homem-Animal saiu em TPBs, ou seja, encadernados capa cartão, e também saiu em um ônibus pela Panini, que, bom, já foi republicado, então eu não sei se ele vai ser republicado num futuro próximo. Porém, eu recomendo muito que vocês vão atrás disso em sebos, na OLX, e comprem porque é um material maravilhoso. Bom, esses foram os 10 melhores quadrinhos lidos no ano de 2025. Caso você queira ficar por dentro das coisas que eu tô lendo em primeira mão, me siga no Instagram, @canal Entre Tiras. O link para compra dos quadrinhos citados, pelo menos os que estão em catálogo na Amazon, estarão na descrição do vídeo. Enfim, é isso, pessoal. Um feliz ano novo para todo mundo. Muito obrigado pelo ano de 2025. Vire membro do canal Entre Tiras. Um forte abraço e até a próxima.